Ok. Vamos começar a falar agora do artigo 37, inciso 22, o último inciso, graças a Deus. Assim, temos outros parágrafos, vários parágrafos, mas é o último inciso, tá bom? Agora a gente inicia então o bloco 4 da aula 5, tá bom? Então, o que eu tenho para falar para vocês nesse bloco 4 é sobre os recursos prioritários que devem ser injetados na administração tributária, né? Então, assim, o fisco, né, a administração tributária, por exemplo, a Receita Federal, a Secretaria de Fazenda do Estado, Cefaz do Amazonas, Cefaz de Rondônia, etc. A Secretaria de Fazenda do município, né, geralmente chamada de ISS município, né? Então, assim, essas secretarias de fazenda, que é a administração tributária, elas têm que ter prioridade no recebimento de recursos para cumprir as suas atividades. Tá? Então, eu coloquei aqui dois exemplos. Recursos, dinheiro, gasolina, transporte, para realizar auditorias fiscais nas empresas. A administração tributária tem que receber recursos, né, dinheiro, gasolina, transportes, para poder aí conseguir realizar as auditorias nas empresas públicas. Tá? E a Constituição, ela privilegia esse tratamento prioritário na aplicação de recursos para as administrações tributárias, tá bom? Outro exemplo, recursos, dinheiro e computadores para manter os sistemas informatizados e os bancos de dados de informações fiscais dos contribuintes, né? Então, a administração tributária tem que receber prioritariamente os recursos públicos para resolver as situações aí, de tributos com os contribuintes, tá beleza? Ok. Outra informação que você tem que saber é o seguinte: a administração tributária federal, a administração tributária municipal, a administração tributária estadual e a administração tributária distrital, elas são administrações que devem atuar em conjunto, devem atuar de forma integrada. Elas não podem atuar sem colaboração entre uma e outra. Então, a administração federal tributária tem que colaborar com a administração estadual tributária e também com a administração municipal tributária e também com a administração distrital tributária. Então, por exemplo, a Receita Federal, ela tem que colaborar com a Receita Estadual e com a Receita Municipal. Tá? Eu coloquei até aqui uma situação no nosso material. Ó. Receita Federal do Brasil compartilhou com a Cefaz do Amazonas, né? Ó, Administração Tributária Federal com a Administração Tributária Estadual, Cefaz do Amazonas, né? Compartilhou informações fiscais e cadastros públicos dos contribuintes. É possível? É possível sim essa colaboração entre os entes federativos, entre as administrações tributárias da União, dos estados, dos municípios, dos distritos federais. Do Distrito Federal. Tá bom? Beleza? Então, sobre o inciso 22, é mais ou menos isso que você tem que saber, né? Não se trata de uma compreensão dificultosa, né? É uma compreensão simples, ok? Então, vou ler o inciso 22, lembrando que o inciso 22 é difícil cair na sua prova, mas eu só estou falando dele aqui porque é o artigo 37, tá? Tá no artigo 37, tá bom? Então, e o artigo 37 ele cai muito na prova. Então, vamos lá. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, né? As administrações tributárias são atividades essenciais, óbvio, com certeza. Sem tributo, sem dinheiro, o Estado não funciona. Né? Exercidas por servidores de carreiras específicas, beleza, os auditores fiscais, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. Beleza, tranquilo. Então, é possível sim a cooperação entre a União, Estado, Distrito Federal e municípios,
né, compartilhando informações fiscais e tudo mais. E tanto a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm administrações tributárias e essas administrações tributárias têm que receber recursos de forma prioritária para poder realizar com qualidade as suas atividades tributárias. Beleza? Ok? Então, artigo 37 e 22, tranquilidade, né? Não tem muita dificuldade aqui não. Vamos para o 37, parágrafo 1º, que fala de um dos aspectos do princípio da impessoalidade. Lembrando que quando a gente mencionou o artigo 37 caput, nós falamos sobre o princípio da impessoalidade. Agora nós vamos fazer uma breve revisão do princípio da impessoalidade. Tá? Olha aqui, ó. Artigo 37 caput. Artigo 37 caput. LIMP, expressão mnemônica, princípio da legalidade, princípio da impessoalidade. Lembra que a gente falou do princípio da impessoalidade? Falamos dos 3 aspectos do princípio da impessoalidade: teoria do órgão, né? Vedação ao nepotismo, vedação a represálias. Lembra? Lembra quando a gente falou da vedação ao nepotismo, que a gente falou que o parente colateral de 4º grau é uma exceção, que não precisa obedecer a vedação ao nepotismo, ok? Lembra que a gente falou do cargo político, ministro de Estado, secretário de Estado, secretário municipal, não precisa obedecer a vedação ao nepotismo. A gente falou de tudo isso já. Lembra? A gente falou isso numa das primeiras conversas que a gente teve. Tá? Então aqui, no parágrafo 1º, né? No parágrafo 1º, volta a ser mencionado o princípio da impessoalidade, especificamente no que se refere ao seu aspecto da teoria do órgão, a teoria da imputação. Então, vamos ler o artigo 37, parágrafo 1º? Vamos ler então. A publicidade dos atos, programas, obras e serviços, né? A publicidade dos atos e campanha dos órgãos públicos, a publicidade deverá ter caráter educativo, deverá ter caráter informativo ou caráter de orientação social. Beleza? Dela, né, da publicidade, né, dela quem? Da publicidade. Não podendo constar nomes, nem símbolos, nem imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Isso aqui é a teoria do órgão, doutores, fundamentada no princípio da impessoalidade. Então, assim, lembrando, revisão do princípio da impessoalidade. O que é o princípio da impessoalidade? É um princípio segundo o qual deve-se obedecer à teoria do órgão, deve-se obedecer à vedação ao nepotismo e deve-se obedecer à vedação a represálias. Isso é o princípio da teoria do órgão. E o que seria a teoria? Isso é o princípio da impessoalidade. O que seria a teoria do órgão? Ou teoria da imputação volitiva? Teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva é o seguinte: o agente público, ele pratica ato público, ele pratica um ato administrativo em nome do poder público, e não em nome dele mesmo, tá? Não é a pessoa do agente que está praticando o ato em nome dele, não. O agente público está praticando o ato em nome do poder público. Então, a responsabilidade daqueles atos ali praticados, qualquer prejuízo que acontecer, quem tem que responder é o Estado. Se o Estado quiser entrar contra o servidor, ele pode, mas aí é uma ação regressiva, que vai ter que provar a culpa e tal, tá? Então, assim, o João, agente público, causou um acidente causando um dano de 10 mil reais para o Pedro. Pedro é a vítima. Pedro vai entrar com ação contra o Estado porque é um ato do Estado e não de João. Tá? João é só um representante do Estado. Então, Pedro, a vítima, entra com ação contra o Estado, não precisa provar culpa, não precisa provar dolo de João, e o Estado vai ter que pagar os 10 mil para o Pedro. Beleza, paga os 10 mil para o Pedro. Se o Estado quiser, o Estado entra com outra ação, uma ação regressiva contra João, pedindo os 10 mil reais, só que aí o Estado tem que provar que João teve culpa ou que João teve dolo aí na conduta, né? Enfim, beleza. O fato é, os atos de João
são atos do Estado, porque João seria um representante do Estado, um agente público. Então, a teoria do órgão, né? A responsabilidade, os atos e as responsabilidades causadas por aquele ato são do órgão, né? Do Estado e não do agente público. Beleza? Essa é a teoria do órgão. Então, assim, se o agente público vai fazer uma campanha publicitária, vai publicar uma obra pública que foi feita no âmbito da sua administração, ele não pode colocar o nome dele. A teoria do órgão. Os atos é do poder público. Os atos são do poder público, não da pessoa, do agente. Então, por exemplo, governador Wilson Lima, aqui no Amazonas, se eu não me engano, é o governador Wilson Lima. Isso, Wilson Lima mesmo. Governador do estado, Wilson Lima, vai fazer uma obra pública. Ele não pode publicar o nome dele lá. Wilson Lima fez essa obra. Não, doutores. Tá? O máximo que ele pode fazer é fazer uma propaganda, uma publicação, uma publicidade, né, daquela obra, falando, ó, esta obra foi feita pelo estado do Amazonas. Simples assim. Porque é o estado do Amazonas mesmo que está fazendo aquela obra. O dinheiro público não é do Wilson Lima. O dinheiro público é do povo que o estado administra. Tá beleza? Então, o Wilson Lima não pode se promover por uma obra pública que quem está fazendo é o Estado e não ele. Tá? O Wilson Lima é só um administrador que executa atos em nome do Estado. Então, se foi feita uma obra, por exemplo, um exemplo mais concreto ainda, é a Ponte Rio Negro, né, que a gente já falou. A Ponte Rio Negro foi construída com recursos do BNDES e recursos do Estado do Amazonas, que alcançaram, aliás, superaram o patamar de 1 bi. Foram gastos mais de 1 bilhão de reais para construir a Ponte Rio Negro, que passa por cima do Rio Negro, né, interligando Manaus a Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, regiões metropolitanas de Manaus, tá? Então, assim, a Ponte Rio Negro, ela foi construída e, na época, o governo era um outro governo. Não era o governo Wilson Lima. Tá? Então, assim, se você passar na ponte, você não vê nenhuma publicação lá, nenhuma divulgação falando que o governador fulano de tal construiu essa obra. Não, você não vê isso. Lá, você tem o máximo que você pode... Se você vê uma publicação dessa lá na ponte, está contrariando o 37, parágrafo 1º da Constituição e o princípio da impessoalidade que se refere à teoria do órgão. Né? Então, o máximo que pode existir lá é o seguinte: obra construída pelo Estado do Amazonas. O máximo é isso. Tá? Obra financiada pelo Estado do Amazonas. Obra pública do Estado do Amazonas. Porque foi o Estado do Amazonas que construiu aquela obra. Ele que pagou para construir, dinheiro do Estado que foi gasto. Tá? Então, não foi o governador que construiu, não foi o dinheiro do bolso do governador que construiu aquela obra. Foi o dinheiro do Estado. Então, o governador não pode se promover por uma obra que quem construiu foi o Estado. Né? Beleza? Ok, então espero que você tenha entendido essa parte. Na verdade, a gente já explicou isso nas aulas anteriores. Né? Então, assim, o primeiro aspecto do princípio da impessoalidade é a teoria do órgão. E a teoria do órgão impede que o administrador, a autoridade pública, se autopromova com os atos praticados por ele em nome do poder público. Não pode, ele não pode se autopromover. Porque o ato é praticado em nome do poder público. O agente público não pode se promover por causa daquele ato. Tá? Se gabar por causa do ato que ele está praticando, tá bom? Infelizmente, existem muitas autoridades públicas que se gabam, que se autopromovem na sociedade, tendo em conta os atos administrativos que eles praticam em nome do poder público. Isso está errado, não era para acontecer. Acontece, infelizmente, mas isso está acontecendo em desrespeito ao ordenamento jurídico brasileiro. Tá? Ok. Aí temos aqui outros 2 aspectos do princípio da impessoalidade: a vedação ao nepotismo, né? E a vedação a represálias. Isso aí você já sabe, a gente já explicou nas aulas anteriores.
Vedação ao nepotismo é o seguinte: o governador não pode nomear o seu filho para ocupar um cargo em comissão, por exemplo, lá no governo, ocupar, sei lá, um cargo em comissão em qualquer lugar aí do governo. Não pode. Outro exemplo: o presidente da República não pode nomear o seu filho para ocupar um cargo em comissão na presidência da República. Não pode não, tá? Agora, o presidente da República pode nomear o seu irmão, o seu parente para ocupar um cargo político? Pode. Pode até ser uma conduta imoral, beleza. Mas é uma conduta lícita, é possível. Porque não ofende o nepotismo. O nepotismo, ele se limita para o terceiro grau de parentesco. Então, o primo pode ser nomeado. E ele se limita para cargos públicos, com exceção do cargo político. O cargo político não se subordina ao nepotismo. Então, ministro de Estado pode ser irmão do governador, ou do presidente. Secretário da Saúde pode ser o irmão do governador. Secretário de Educação do município pode ser irmão do governador, tá? Então, cargo político e parentes da linha colateral de quarto grau não se subordinam ao nepotismo, é uma exceção, tá? E a vedação a represálias tem fundamento no princípio da impessoalidade e significa que a autoridade não pode prejudicar um inimigo causando-lhe represálias, porque simplesmente é o inimigo dele. Não, por exemplo, Tribunal do Amazonas. Tem um servidor que fez o concurso para Manaus, está trabalhando em Manaus, começa a namorar a sobrinha do presidente do tribunal, um exemplo, né? O presidente do tribunal não gosta disso, quer impedir esse namoro e remove o servidor lá para Tabatinga, em fronteira com a Colômbia, muito longe, tentando acabar com o relacionamento do servidor com a sobrinha do presidente do tribunal. É possível esse tipo de conduta? Não é possível. Se isso acontecer, será uma conduta ilícita, porque estará contrariando o princípio da impessoalidade no que se refere ao seu aspecto de vedação a represálias. Tá bom? Ok? Beleza. Tranquilidade. Então vamos avançar um pouco. Nós falamos aqui do 37, parágrafo 1º. Falamos do 37.23, ou 37.22, 37 inciso 22. Falamos do 37, parágrafo 1º. Agora vamos ver se a gente consegue falar do 37, parágrafo 2º. Né? Só para finalizar aqui, ó. O 37, parágrafo 2º, ele fala o seguinte, é bem simples o 37, parágrafo 2º, ó. A não observância do disposto no inciso 2 e 3 do artigo 37, caput, implicará a nulidade do ato e a punição de autoridades responsáveis na forma da lei, nos termos da lei. O que significa isso aqui? Isso aqui é o desrespeito à regra de acessibilidade aos cargos públicos para brasileiros e estrangeiros. Lembra que a gente estudou? É o inciso 2 e o inciso 3 do artigo 37. E é o desrespeito à acessibilidade dos cargos públicos por concurso público. Então, assim, se um brasileiro quer participar de um concurso público e a administração não permite a participação dele, a administração está contrariando a regra do artigo 37, inciso 2 e 3. Beleza? Então, assim, essa impossibilidade causada pela administração, esse impedimento, é nulo, tá? Porque a consequência de desrespeito, se a administração desrespeitar a regra de acessibilidade para brasileiro e para estrangeiro, a administração terá uma consequência para esse desrespeito. E a consequência é a nulidade do ato. O ato será nulo, tá bom? Terá que praticar tudo novamente. A mesma coisa é a acessibilidade por concurso público. Exemplo, cargo efetivo, ele deve ser preenchido, cargo efetivo e emprego público, ele deve ser preenchido por concurso público. Tá? Se a pessoa não fizer um concurso público, ela jamais poderá ingressar em um cargo público efetivo. Exemplo, Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Vai fazer o concurso agora para nível médio. Né? Okay. Então,
somente as pessoas que forem aprovadas no concurso poderão assumir o cargo público de assistente judiciário, que é cargo efetivo. Então, se, por exemplo, João passou em primeiro, Pedro passou em segundo, tá? João passou em primeiro, Pedro passou em segundo. A Maria nem fez o concurso. Aí o tribunal, na hora de nomear, ao invés de nomear João, nomeia Maria. Ao invés de nomear Pedro, nomeia Maria, que nem fez o concurso. Está desrespeitando a acessibilidade por concurso? Está desrespeitando. Então, a nomeação de Maria e a contratação o ingresso de Maria no serviço público é nulo. Então, terá de ser desfeito o ingresso, porque Maria não fez concurso. E a autoridade que que cometer essa irregularidade, a autoridade será punida na forma da lei, né? Será responsável na forma da lei. A lei prevê punições para essa autoridade que desrespeita a regra do artigo 37, inciso 2 e 3. Então, é isso que está dizendo o parágrafo 2º do artigo 37 da Constituição, tá bom? Então, é simples, ó. A não observância do disposto no inciso 2 e 3, que eu coloquei aqui, ó. Inclusive, eu coloquei o inciso 1, mas não é o inciso 1, é o inciso 2 e 3, tá? Inciso 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei, tá beleza? Nos termos da lei será punida a autoridade aí, tá bom? Eu vou corrigir isso aqui agora. Vou corrigir agora aqui, ó. Primeiro que isso aqui tá errado. Então aqui, ó, tem que colocar o inciso 3 aqui, tá bom? Deixa eu colocar o inciso 3 aqui rapidão. Inciso 3. Olha aí, ó. Inciso 2 e inciso 3, né? Acessibilidade por concurso público e prazo de validade do concurso, tá bom? A acessibilidade por concurso público e o prazo de validade do concurso são regras que, se não forem respeitadas, implicarão a nulidade do ato. Perfeito. Aí eu vou só tirar aqui, tá? Ó, esse acessibilidade aos brasileiros e estrangeiros, eu vou tirar isso aqui, tá? Não é esse aqui, não. Vou tirar isso aqui. Tá? Acessibilidade por concurso público. Se você desrespeitar a acessibilidade por concurso público, você estará gerando uma nulidade do ato administrativo que desrespeita a acessibilidade por concurso público, tá? Inclusive aí no que se refere ao prazo de validade e seu prazo de validade. Beleza, então espero que você tenha entendido essa regra aqui do artigo 37, parágrafo 2º. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta para falar sobre os demais parágrafos do artigo 37 da Constituição Federal. Beleza? Ok.